Bem-vindo a Madrid Angola. Mais um vídeo que vou falar sobre Real Madrid, Vinícius Júnior e a perfeição que o Real Madrid tem tido durante as partidas em que o Xabi Alonso vai escalando o 11 inicial diferente de cada partida. Mas sem esquecer que Vinícius Júnior nessa partida foi titular e marcou. Também sem esquecer quem? Kylian Mbappé, que marcou 2 golos e ainda assim foi substituído para que assim o Rodrigo entrasse e Vinícius Júnior permanecesse na partida. Então fica ligado até o final do vídeo. O Real Madrid vem de 5 vitórias sem perder e 5 vitórias claramente justas e que o Xabi Alonso acaba por colocar um 11 muito vasto ou variando o 11, fazendo assim com que todos os jogadores possam jogar. Vinícius Júnior tem sido um problema se poderia jogar frequentemente ou não, porque tem estado mais banco do que outra coisa. Apesar de que a posição em que Vinícius Júnior está a jogar, então o Rodrigo também pretende jogar. O jogo do Real Madrid entre Espanhol, Xabi Alonso acabou por escalar Vinícius Júnior como titular. E sem sombra de dúvida, neste jogo de Real Madrid e Levante, Xabi Alonso acabou por colocar Vinícius Júnior outra vez titular junto com Kylian Mbappé. Sem sombra de dúvida, ninguém estava à espera, mas assim eu fiquei surpreso, obviamente, mas é bom saber que Vinícius Júnior tem tomado ou tem dado confiança para que possa ser titular na nova era de Xabi Alonso, em que todo mundo deve disputar uma partida ao minuto para que possa ser titular. Nesse jogo, Vinícius Júnior mostrou qualidade, aquele Vinícius que a gente já tem visto há muito tempo, e marcou um golaço e fez uma assistência em que brilhou nesta partida, na minha opinião, sem esquecer que Mbappé marcou 2 golos, mas na minha opinião Vinícius Júnior brilhou mais do que Kylian Mbappé. É esse Vinícius Júnior que estávamos à espera, ou Vinícius Júnior que tanto Xabi Alonso quanto os adeptos estavam à espera. Eu, pelo menos, do Real Madrid estava à espera com que Vinícius Júnior que jogasse dessa forma quanto os anos anteriores em que ele tem demonstrado qualidade. Não vou dizer que Vinícius Júnior tem qualidade, mas essa questão de que Vinícius tem jogado banco, às vezes tem jogado titular, eu acho que, na minha opinião, está a fazer bem Vinícius Júnior, porque nesta partida entrou muito bem. Sem falar que Kylian Mbappé é o melhor marcador atualmente da La Liga com 7 golos. Estamos a falar que atualmente tem praticamente 9 golos ao total, incluindo todas as partidas da Champions League e a La Liga. Está de pé quente e Xabi Alonso está a fazer um bom trabalho. Mas existe um pequeno problema. Mas existe também um pequeno problema que não é obviamente problema, é a ausência de Rodrigo não ser titular em várias partidas, apesar de que ele tem uma preferência, mas também vamos dizer que Masterton acabou por marcar o primeiro golo, assistido por Vinícius Júnior. Então, nesta partida o Real Madrid deu uma goleada, obviamente, e ainda assim tentou reagir marcando um golo, mas não valeu muito, porque o Real Madrid deu a reviravolta e acabou por marcar mais 2 golos, assim fazendo 4-1. Nesta partida todos jogaram bem, apesar de Carreira ter saído um pouquinho machucado, é um pequeno problema, porque também já temos o problema de Alexander-Arnold, que está lesionado. Então é um pequeno problema que talvez o Xabi Alonso vai optar para com que outro jogador como Fran Garcia que possa jogar no lugar de Carreira. Nem tudo é glória e o Real Madrid acaba por vencer 6 partidas na La Liga, mas temos ausência grande, né? O Real Madrid tem uma ausência grande, que é na parte da defesa, que é o lateral esquerdo Alexander-Arnold, que está lesionado, que provavelmente vai ficar 6 semanas a 8 semanas fora da convocatória de Xabi Alonso para que assim ele possa jogar. Terá que se recuperar para que assim possa jogar, e nessa disputa Carvajal obviamente que vai ser titular frequentemente, porque se vê um Xabi Alonso que quer fazer a rotação do plantel, então vai se ver um Carvajal que vai jogar titularmente, porque Alexander-Arnold está lesionado ou vai ficar de fora por aproximadamente 6 a 8 semanas. É grave, sim, é grave, mas há que se esperar, porque a lesão é grave, mas também não é grave, mas tem que se dar tempo para que assim ele possa recuperar. Estamos a falar que provavelmente 1 mês e 2 semanas ou 2 meses em que Alexander-Arnold vai ficar de fora.
Também, como nem tudo é de rosa, o Real Madrid tem vencido e tem sido em questão de defender e atacar neste formato de Xabi Alonso. Mas vamos falar primeiramente em que Vinícius Júnior tem sido um pequeno problema na era de Xabi Alonso, porque não tem sido titular frequentemente, apesar de que vem de 2 jogos titulares, primeiramente com Real Madrid e Espanhol, e depois este jogo em que Real Madrid com Levante, Vinícius Júnior se tornou titular. Mas vem um problema em que Vinícius Júnior ainda não pensa em renovar com o Real Madrid, porque apesar de que o seu contrato é até 2027, mas ainda não quer renovar, e rumores de que possivelmente ele pode assinar por 2 ou mais 3 anos de contrato, mas ainda só são rumores. Vamos esperar com que haja certeza para que assim Vinícius fique no Real por mais tempo. Pessoas mais ligadas a ele ou pessoas mais chegadas a ele dizem que ele pretende ficar no Real Madrid, mas existe a possibilidade da Arábia Saudita dar cerca de 1 bilhão de euros para que assim Vinícius Júnior vai na Arábia Saudita. Obviamente que é muito dinheiro e Vinícius Júnior poderia pensar para que pudesse assim recomeçar ou ter que ganhar tanto dinheiro, uma vez que o salário dele é maior do que do Kylian Mbappé. Na minha opinião, deve ficar, mas se houver uma proposta que saia para que assim seja feliz em um clube que provavelmente ele acha que seria melhor. Enquanto surge a questão da renovação do Vinícius Júnior, em questão de que Vinícius pode ir para a Arábia Saudita, vem a possível contratação de Olsen na próxima janela de transferência ou na temporada 2026-2027. Mas se Vinícius Júnior vai renovar, então Olsen provavelmente não será contratado, mas se for contratado, então será um problema neste Real Madrid. Por quê? Porque com a chegada de Camavinga e Bellingham, já é uma dor de cabeça para Xabi Alonso para quem vai ser titular neste meio campo. Na posição em que, obviamente, quem poderia jogar, obviamente que Olsen poderia jogar, seria a posição que Mascherano tem jogado. Obviamente poderia ser uma pequena disputa nesta posição, já que Vinícius Júnior está a disputar a posição dele com Rodrigo. Neste contexto, eu digo que Olsen não poderia ou não poderá ser contratado, mas são rumores que está dentro do Real Madrid, mas esperamos com que esses rumores não aconteçam, porque este plantel está bom, mas apesar de que ainda precisa de jogador e apesar de que existe a possível contratação de Konaté, Saliba ou Upamecano, que são jogadores que podem jogar na defesa, mas está melhor do que nas temporadas 2024-2025. Depois dessa goleada de 4-1, o Real Madrid está mais sólido, é vitorioso, é invicto, mas vem uma coisa grande, vem um jogo importante em que o Real Madrid tem que vencer, apesar de que será a grande prova com que o Real Madrid vai enfrentar, porque será com o Atlético de Madrid. Será um derby entre os dois Real Madrid, ou obviamente os dois da mesma cidade, que Real Madrid e Atlético de Madrid vão defrontar no dia 27 deste mês. Então será um grande desafio para Xabi Alonso e para os jogadores. Um grande teste também para que assim possamos ver o Real Madrid se está bem, se não está bem, do modo com que se possa manter a invencibilidade ou possa se manter lá no topo, onde o Real Madrid tem vencido, para que assim faça 7 jogos e 7 vitórias e mantendo lá as vitórias intactas quando o Real Madrid tem demonstrado. Então deixa aí nos comentários se Vinícius Júnior deverá sair, o que é que achou do Vinícius Júnior nesta partida, se Vinícius Júnior jogou bem, se merece a titularidade, sem esquecer de Kylian Mbappé, que jogou e marcou 2 golos, e também sobre as contratações que o Real Madrid possivelmente terá e a renovação. Já deixa nos comentários, partilha, subscreve neste canal para mais vídeos. Então estamos juntos, até o próximo vídeo. Alá!